Pronto, já habilitei a nossa gravação, pessoal. Espelhar a tela para vocês aqui. E desde já, bom dia a todos, né? Estamos dando agora continuidade aqui à nossa disciplina de aspectos históricos, tá bom? Quem tiver com alguma dúvida, Kleber, aí a aula passada, quando é que vai subir os conteúdos? Hoje à tarde, todos os conteúdos vão estar disponíveis para vocês até o momento, tá? No nosso caso, foi só a aula de apresentação de plano de ensino e a disciplina de hoje e o conteúdo de hoje que eu vou estar disponibilizando lá no Canvas mesmo, tá bom? Então é o seguinte, vocês já estão conseguindo visualizar, né? Como eu disse para vocês, essa nossa primeira parte eu vou deixar para o final, que é sobre o nosso seminário, como é que a gente vai fazer, tá bom? Por um momento eu vou estar perdendo a visão do chat, tá? Porque eu estou na minha tela, mas qualquer coisa, Kleber, não entendi isso, repete de novo, é só dar o toque pelo áudio que eu repito, tá bom? Ou se ficar alguma dúvida, em algum momento eu vou estar retornando aí para o Meet e eu olho no chat se ficou essa dúvida, tá bom? Então, basicamente, essa nossa disciplina, aspectos históricos e sociais da educação física, tem educação também e educação física, ok? E muitas das vezes a gente pode se perguntar, essa disciplina ela retrata um pouco diferente do que a gente vê lá no ensino médio, bem como no ensino fundamental. E a primeira pergunta que eu queria inculcar na mente de vocês é: você sabe o que é educação física? Não tem como eu começar a responder falar sobre a educação física sem começar a responder em si algumas perguntas que ficam pairando no ar. Muitas das pessoas têm um conceito, um entendimento, né, do que é educação física, só que esses conhecimentos muitas das vezes não são científicos, estão fora da realidade do que realmente trata aquela disciplina, ou no nosso caso aquela área é da educação física, mas nós temos que compreender. Então essas são comumente algumas perguntas que surgem quando nós começamos a estudar a própria educação física. Você sabe o que é educação física? O termo educação física remete à ideia de educar o físico. O que isso significa? Por muitas das vezes, desculpem aí, meu bebê está me chamando, viu? Só um segundo. Ei, Samila, leva ele para aí, por favor. Leve ele. Tá retornando aqui. São empecilhos, problemas técnicos, né, no momento da gravação, mas já foi resolvido. Então, o termo educação física, muitas das pessoas dizem assim: ei, tu é educador físico? Né? Vocês vão se deparar muito com algumas nomenclaturas dentro da área que vão chamar vocês: ei, tu é educador físico? Porque como a gente trabalha muito com atividade física, com exercício, com esporte, com rendimento, com saúde, com lazer também, muitas pessoas dessa maneira, é claro que não tem um conhecimento, questionar vocês, né? Então são perguntas que surgem. Fortalecer a musculatura tem alguma coisa a ver com a educação física? Tem. A gente vai estudar em alguns momentos, vocês vão ver isso aqui em outras disciplinas a posteriori, mas tudo é uma relação, porém são conhecimentos que saem do campo científico e vão para o senso comum, tá bom? Praticar esportes, adquirir postura, né? Então são questionamentos que surgem em cima da área na qual vocês estão agora sendo inseridos, tá bom? Então, ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam responder algumas dessas questões, tá bom? Não é forma avaliativa, mas são perguntas que pairam no ar, que vocês podem também ter chegado aqui nessa aula com essas dúvidas e que a gente vai estar esclarecendo ao longo do nosso percurso, tá? Então, bem, a educação física ela nasceu como uma disciplina cujo objetivo era disciplinar os indivíduos a partir de seus corpos. Então, daí dá-se o entendimento de que a educação física significa educar o físico, porque ela foi criada dessa forma, tá bom? Então, muitas das vezes, a partir do momento que determinado objeto ou fonte de informação
é criada, se ela estiver equivocada, muitas dessas taxações podem permanecer ao longo do tempo. Até hoje, eu me deparo com pessoas que acham que a educação física é só isso, é só o professor que rola bola, que está com um apito ali no pescoço, que só serve na hora do interclasse, sendo que a gente tem uma vasta gama de conhecimentos por trás da nossa área. Vocês estão vivenciando isso no primeiro semestre e até o oitavo vocês vão ver a diversidade de informações que a gente consegue obter dentro da nossa área, tá? Então, primordialmente, inicialmente, é claro que eu não estou falando de um aspecto histórico desde a pré-história, mas eu estou falando de um contexto específico da educação física, tá? Nós ainda vamos ver também esse tópico lá desde o aspecto da pré-história, tá? Mas inicialmente essa disciplina ela nasceu com o objetivo de disciplinar os indivíduos a partir de seus corpos. Então, ou seja, houveram, principalmente no Brasil e no mundo, vários movimentos que utilizavam, no caso a educação física, não ainda como esse nome, tá? Eram outros nomes, depois chegou até a educação física, mas esses movimentos acabavam tendo como objetivo disciplinar os indivíduos e desenvolver seus corpos. Como assim, professor? Subtendia que indivíduos mais fortes, mais saudáveis, poderiam ser de mais serventia para quem? Para o país, para poder se defender de guerras, bem como para poder montar o seu poderio militar, tá bom? Então, e é claro, aí a gente pergunta, falando de a partir dos seus indivíduos disciplinar os seus corpos, né? Aí surge também uma indagação, mas a educação física não cuida apenas do corpo, mas antes de tudo da mente, né? Então, dizia, no caso, Sócrates, que é mens sane e corpore sane. Do latim a gente pode não entender, mas é mente sã, corpo são. Então não tem como nós pegarmos e dividir, separar o corpo da mente, até porque a gente sabe que o corpo sem a mente funcionando, ele não anda, né? E vice-versa, né? A mente sem o corpo, ela não funciona, tudo bem? Então já guardem essa primeira indagação aí, ok? Mens sana in corpore sano, tá? Mente sã, corpo são. Então, o atual conceito de educação física, que a gente conhece como mais recente, tá bom? Por muitas das vezes nós vamos fazer uma pequena viagem, um percurso ao longo da história em todos os pontos da educação física, é claro. Alguns mais importantes, outros não tão importantes. Não que eu tire o critério de importância, mas que marcaram mais para o crescimento e desenvolvimento da nossa área, tá bom? Então, o atual conceito de educação física aqui de que esta é uma área que trabalha não apenas o corpo em movimento, mas que trabalha a partir do corpo em movimento. Então isso aqui são duas situações diferentes, trabalhar com o corpo em movimento e a partir do movimento. Então, como eu disse, a nossa área ela é vasta de conhecimento científico. Ao longo do percurso que vocês estarão cursando, vocês vão estar vendo várias disciplinas. E disciplinas que tratam da parte pedagógica, da parte metodológica, da parte fisiológica, biológica, cinesiológica. Então, ou seja, são as junções de conhecimento que formam o principal conceito da educação física que a gente vê hoje, tá bom? Então, por isso que eu não posso dizer, eu posso trabalhar a educação física só com o corpo em movimento? Não. Eu posso trabalhar a partir do movimento. Ou seja, quando eu saio de um estado de repouso, de inércia, para um estado ativo. Ou seja, quando eu estou me movimentando, tá bom? Mas é claro, antes do movimento deve-se haver a importância da predisposição a desenvolver o movimento, que seria o a partir do corpo em movimento. Então, para toda ação, há sempre uma reação, tá? E é claro, educação física não é só jogar a bola, respondendo já um pequeno questionamento que sempre vai surgir, e é a maior taxação na nossa área, não. Na escola, é claro que a educação física ela está em vários contextos, tá bom? Nós temos as áreas de academia, de escola, de clubes, de trabalhos personalizados, enfim, as infinidades
São várias de possibilidade de educação física, tá bom? E jogar bola? Não, a gente não só joga bola não. Jogar bola é jogar. Você pega uma bola e joga. Quando nós estamos por trás disso ensinando uma metodologia de esporte, seja ela coletiva ou individual, a exemplo, seja ela o futsal ou o atletismo, em alguma prova de atletismo individual, tá bom? Salto com vara, o tiro de 100 metros, tem toda uma metodologia por detrás. Então essa ideia de só jogar dá uma ideia de lançar uma bola e acabou essa história. Por mais que, não sei se vocês vão concordar comigo, se vivenciaram ou não, se não vivenciaram, melhor ainda, mas às vezes essa ideia do só jogar a bola vem lá da escola e o nosso professor realmente só jogava a bola, sentava no banco, às vezes apitava, organizava futsal para os homens, queimada para as meninas e por aí vai, né? Então, ou seja, são taxações que ficaram na nossa área ao longo do tempo. Aí ficam essas pontuações. Educação física, como surgiu, como foi descoberta, através de quais estudos, quais os indícios utilizados. Então sim, aqui a gente chega agora no nosso momento da educação física na pré-história. Ah, Kleber, certo que na pré-história, de um conhecimento bastante filosófico, antigo, né, não tinha nada institucionalizado. Tudo acontecia por instinto. É claro, o instinto de sobrevivência é o que norteava cada um dos indivíduos que viviam nesse período histórico, tá? Então, praticavam atividades físicas naturalmente, de maneira espontânea e, como eu falei para vocês, instintiva, né? Ou seja, apenas no momento de sobrevivência. É aquela ideia, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos perecem. Não é o caso de hoje, mas nessa época, sim, tá bom? Então, na pré-história, né? Do ponto de vista, se vocês tiverem às vezes com dificuldade com alguns textos, ficam, porque eu deixei mais disponível, que é difícil de encontrar esses textos em alguns outros trabalhos, não se preocupem, que os slides eu também coloco disponível lá para vocês pesquisarem, fazer uma leitura depois, tá? Do ponto de vista formal, a expressão pré-história designa tudo o que houve antes da história humana se desenrolar, tá? Na prática, esse mesmo termo abarca o período que vai desde o surgimento da vida na Terra à evolução da espécie humana, indo até o aparecimento da escrita. Dessa forma, percebemos uma curiosa contradição. Como o termo pré-história é utilizado para se definir um tempo em que os seres humanos já existiam na Terra, tá bom? Para compreender essa contradição, devemos conhecer quem foram os responsáveis pela existência do padrão que convenciona o período pré-histórico. Tal concepção apareceu precisamente junto aos historiadores do século XIX, que acreditavam que o estudo do passado só era possível por meio de documentos escritos. E aí a gente vai fazer sempre uma conversa com outras áreas, né? Por exemplo, nesse aspecto do século XIX, que eram dos historiadores, só era considerado um artefato histórico, só era possível estudá-lo através de documentos escritos. Só que uma pequena área eu acho que, se não me engano, é da história, que é chamada de arqueologia, ou é uma formação específica, desculpa aí se eu não trouxe ainda essa informação para vocês, mas através da arqueologia, tanto que é possível encontrar, sim, documentos escritos, como também pinturas nas cavernas, pontas de flecha feitas de pedras, que servem como provas, não são documentos escritos, mas são provas reais, de que acontecia alguma coisa naquele período, seja para se defender, seja para se alimentar, ou seja apenas para poder demarcar território, e no caso aí das pinturas nas paredes, para poder tentar ilustrar alguns dos acontecimentos que tinham nessa época, tá bom? Julgavam que a compreensão do passado pré-histórico não poderia se sustentar em bases verdadeiras, né? Então, atualmente esse tipo de compreensão acabou perdendo espaço para outras formas de recuperação do passado. Foi o que eu acabei de citar, né? O exemplo, se não tinha documentos, principalmente na época da pré-história, não existia a parte da escrita,
mas existia a parte da produção de materiais rupestres, né? Como eu disse, facas, lanças, flechas, e tudo isso se constata através da arqueologia, através do teste de carbono, que data lá a idade desses materiais, de quando foram produzidos, que arremete ao período histórico muito semelhante, tá? Essa parte ela é muito teórica, tá? Da nossa área da educação física, mas é importante compreender um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, muitos historiadores passaram a ver que as fontes que documentam o passado não se resumem aos documentos escritos. As manifestações artísticas, é isso que eu falei, aquelas pinturas na parede, a oralidade, a cultura material e outros vestígios podem, na parte do material foi o que eu citei, facas, pontas de flecha, lanças, tá? Que podem se entregar no entendimento do passado. Com isso, o mundo pré-histórico deixou de ser visto como um tempo destruído de história. Então, vários desses acontecimentos, principalmente no caso, a gente falou aí da educação física, né? E o entendimento de como era utilizado a parte de educação física, eu coloco até entre aspas, né? Porque não era assim conhecido, nesse período dá a ideia sempre de o mais forte, né? Vencer o mais fraco. E aí, é claro, o ato de sobrevivência é garantido. Ou teoricamente, dependendo da situação. Então, sem dúvida, a compreensão desse tempo da história humana é cercada por desafios de compreensão imensuráveis, né? A escassez de documentos impele os pesquisadores a se valerem dos mais diversificados campos de conhecimento para tentarem promover a retomada das primeiras ações do homem da Terra. Uma pequena fala: estudar a educação física sem estudar a história do homem se torna uma coisa muito fantasiosa, porque essa parte da antropologia e a educação física, elas andam muito em conjunto, tá bom? Porque a educação física, o exercício físico, ou qualquer prática de atividade esportiva está ligada sempre ao homem, tudo bem? É claro que por mais em alguns pontos existam práticas de esportes com animais, mas o homem, no caso, está no centro. Por isso que a gente vê muito a questão da antropologia, né? Do antropo, o homem no centro. E aqui, é claro, nós não vamos entrar em questões religiosas, porque são conceitos históricos, tá? Mas aqui seria como o antropo, o centro, né? O homem como centro de tudo, tá? Então, não se restringindo ao ato interpretativo do historiador, o estudo da pré-história ainda conta com o apoio de antropólogos, né? Estudo do homem, físicos, arqueólogos, biólogos, químicos e paleontólogos, tá? Professor, Oi. eu queria saber se na educação física, se no começo de tudo, ele foi integrado por uma pessoa específica ou realmente foi as pessoas lá das antigas, como os caçadores, teve essa iniciativa? Repete de novo para ver Entendeu se minha pergunta? Tipo eu assim, ó, consigo interpretar direitinho. eu quero saber se alguma pessoa específica iniciou O a tal da movimento. educação física. Exatamente, o movimento. Ou se foi realmente essas pessoas, caçadores, que tiveram essa iniciativa. Porque, como o senhor disse, fazia parte da educação física, só como forma de sobrevivência, entendeu? Eu quero saber, tipo, no geral. Assim, pronto, eu vou te dizer aqui o que é que nos conta a história, tá? Vamos lá, quando a gente estuda um pouquinho da história da educação física, especificamente nesse período da pré-história, tudo acontecia por um instinto, tá? Não tinha tipo... até porque na pré-história não tinha uma ciência formada. A ciência formada, de certa forma, seria o instinto. E muitas das vezes o instinto entra numa área que a gente chama de senso comum. Mais pra frente eu vou explicar para vocês. Pode ser que vocês já tenham uma ideia do que é o senso comum. Mas tipo, senso de sobrevivência. Naquela época, como é que eles poderiam se defender de animais selvagens? Alguma maneira, quando a pessoa estava sendo atacada, encontrou algum tipo de pedra pontiaguda no caminho, conseguiu se defender com ela. Por um ato instintivo, ele conseguiu compreender que aquela pedra com
mais pontiaguda poderia ajudar ele a se defender. Então isso aqui vem muito do instinto, tá bom? Bem rapidinho aqui, eu vou só dar uma parada para nossa primeira gravação, tá bom? Para não ficar muito longa.